Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, Jesus disse que a carne para nada serve. Por que a religião não entendeu isso? É verdade. Ele falou, Yeshua e Yahshua, nos dias de sua carne, nos dias que ele esteve entre nós, há quase 2000 anos atrás, ele falou. Ou há 2000 anos atrás, ele falou aos seus discípulos que a carne não se aproveita nada. Porque é a carne que é o ninho de toda transgressão. A natureza carnal do ser humano é que é a morada de todas as transgressões. A carne de ninguém é perfeita. A carne de ninguém veio livres de transgressões. Não. Na carne habita tudo que não presta. Paulo mesmo disse, na minha carne não habita bem nenhum. Então eu te convido a ler livro histórico de João, capítulo 6, versículo 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. A religião, ela procura converter uma pessoa na carne. O homem não pode usar bermuda, não pode usar camiseta regata, o homem não pode andar sem camisa, a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher tem que usar véu, a mulher não pode rapar o sovaco, a mulher não pode passar um batonzinho, não pode usar um brinquinho, a mulher não pode fazer nada. Porque tudo isso é onde? Com base no quê? Na lei. A lei foi instituída por intermédio de anjos para tentar frear os desejos carnais dos homens. Mas, pelo contrário, o que a lei fez foi expurgar, foi colocar mais para fora ainda a natureza pecaminosa, a natureza transgressora da carne. Foi isso que aconteceu. Aí veio o Espírito vivificante. Veio Jesus de Nazaré trazer a palavra da salvação, a palavra de vida para os judeus, para os israelitas. Depois no Tetelestai, na cruz, veio pela boca de Paulo a graça. Veio as palavras do Cristo ressuscitado, as palavras do Espírito vivificante. E vem a religião e faz o quê? Não dá valor ao Espírito vivificante, levando os fiéis, levando os seus seguidores às práticas da natureza carnal, às práticas das transgressões carnais, levando as pessoas a cumprirem mandamentos, rituais, cerimoniais do legalismo de Moisés, não levando em conta que o fim da lei foi Cristo, não levando em conta o sacrifício da cruz. Pegam as pessoas e fazem elas cumprir votos, campanhas, dízimo, oferta, batismo, comer pão e beber suco, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte. Então nessas pessoas, na mente delas, não está o Espírito vivificante ensinando, exortando, consolando, admoestando. Não. Na mente desses líderes que levam seus fiéis para o Velho Testamento, está a natureza carnal, aflorada. Está a doutrina de homens, está doutrinas de cópias da religião. Porque na religião não tem nada verdadeiro. O que tem são cópias de cópias de cópias. O que tem na religião é fraude. Eles tentam converter a carne de uma pessoa. Mas a carne de ninguém é capaz de ser convertida. A carne de ser humano nenhum é capaz de ser doutrinada. Você pode frear os desejos carnais. Quando o quê? Quando o espírito está vivificado. Mas como o espírito de um religioso vai estar vivificado se eles estão nas trevas? Se eles estão em Moisés? Cristo é a luz, Moisés as trevas. Mas eles ficam em Moisés. Como que a carne de uma pessoa dessa vai ser freada, os seus desejos? Impossível. Porque quem freia os desejos carnais é o espírito. Esse tem que estar em evidência. É esse que tem que estar sobressaindo. Quem vê de longe vê o espírito. Olha ali sim, olha aquela pessoa lá, olha como ela é uma pessoa digna. Olha como é uma pessoa... Mas aí você chega na pessoa, vem cá, você é religioso? Eu não. Você tem alguma religião? Eu não. O que você faz da vida? Eu trabalho, estudo, cuido da minha família e creio em Deus. Somente. Porque é uma pessoa que o espírito está em evidência. Ela não precisa estar usando, se for uma mulher, um vestidão que rastra o chão. Não precisa estar usando um véu. O homem não precisa estar usando terno. O homem não precisa estar com nada. Naturalmente. Naturalmente. O espírito é o que vivifica. A carne
para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são espírito e são vida. Então, é em vão tentar converter a carne de uma pessoa. Romanos 8,2, olha o que o Espírito da Graça falou pela boca de Paulo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus no ressuscitado, na segunda fase do Evangelho, o Evangelho para os da incircuncisão, o Evangelho para os gentios, o Senhor que é o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Mas você está no dízimo, você está no banho de purificação, na água, você está comendo pão e bebendo suco. Não, isso daí Jesus participou com os seus discípulos. Ei, Páscoa judaica do judeu. Foi dado lá em Êxodo 12 a lei da Páscoa para os israelitas. Você é um intruso, isso aí não é para você. Como você quer viver esse versículo 2 de Romanos 8 se você está apresentando criança? Se você está buscando Deus numa chamada igreja, num templo? Isso aqui não serve para você. Você não alcançou isso aqui ainda. Você está na papinha, nas trevas. Está lá, tentando comer a papinha no escuro, nas trevas, assim, ó. Sem enxergar nada. Onde está a papinha? Onde está a papinha? Não está nas trevas. Que é o que dá vida. É o Espírito da vida. Paulo aqui estava falando para os irmãos que estavam reunidos como igreja em Roma. Olha, porque a lei do Espírito da vida em Cristo ressuscitado livrou você da lei de Moisés, das leis dadas a Moisés. Livrou vocês das obrigações cerimoniais das leis mosaicas e da morte, porque a lei, ela sentenciava, ela escravizava e ela matava. Ela era o diabo, ela acusava. Hebreus 2,14. Na morte, no tetelestai da cruz, Jesus deu fim à morte. Jesus deu fim à escravidão da lei. E a religião ressuscitou o diabo. Religião vive o diabo 24 horas por dia, porque o diabo não é um ser do mal, não é um ser espiritual. Não, o diabo é acusador, é um adjetivo. Então o diabo derrotado, aniquilado na cruz, foram os 613 itens da lei de Moisés. A religião faz o quê? Leva as pessoas a praticarem, para tentar converter a carne. Mas Jesus disse que a carne para nada serve, para nada presta, não presta a carne. A carne, dali 1 ano e meio, na sepultura, no inferno, no Sheol, se acaba. O que dá vida, que faz aquela carne ter uma paz, uma harmonia, um sossego, uma cura, é o Espírito vivo, o Espírito em evidência. Olha outra coisa aqui, 2 Coríntios 3, do versículo 5 ao 9. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí o crente fala assim, tá vendo? Esses youtubers aí, ó, eles lêem muito Bíblia, a letra mata, tá vendo? Quem lê muito vai morrer. Ei, menino, isso aqui, Paulo se referia à letra de Moisés. Isso aqui se referia aos 613 itens da lei dadas a Moisés por intermédio de anjos. Essa letra matava, essa letra sentenciava, escravizava, aprisionava, açoitava, prendia. Essa é que destruía a vida das pessoas. A letra era os mandamentos, os cerimoniais, os rituais mosaicos. Então ele estava falando, ele não me incapacitou de nada, porque eu vivo a escatologia consumada, não é o assunto nesse vídeo. Eu vivo Apocalipse 21, versículo do 1 ao 6, principalmente o 2, 3 e o 6. Que é Deus no meu espírito. Mas eu estou lendo aqui para que um religioso venha sair das trevas, venha sair lá de Jesus de Nazaré. Então você que está lá em Jesus de Nazaré, praticando as obras de Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei. Você que tenta agradar a Deus, praticando uma obra, pegando um envelope, colocando a melhor oferta, você está nas trevas. Você não reconhece, você está morto nesta letra. A letra está te matando. A letra de Moisés. Essa letra aqui é que matava, que escravizava.
Essa letra é que mata, escraviza os crentes de hoje em dia. Esses evangélicos de hoje em dia, esses católicos, esses religiosos, estão mortos, estão aqui ó, nas trevas, estão nessas letras. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. A religião não vive a nova aliança. A religião vive na caducidade da letra. A religião vive na velhice da letra. A religião vive Moisés. A religião vive antes da cruz. Aqui eu não estou falando nem da parousia do ano 70, viu? Porque se você é menino, que você não chegou nem nisso aqui ainda mais se eu falar para você da parousia aí, que você fica louco mesmo. Então, da nova aliança, não da letra, mas do espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, para que uma carne venha ser vivificada, ela não vai ter conserto. Mas você vai conseguir frear a prostituição, o vício, o desejo de roubar, o desejo de praticar coisas carnais. É o espírito que vai fazer você ganhar força e ir deixando de lado isso. 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ó, aqui, ó, era dessas letras que Paulo estava falando aos irmãos. E se o ministério da morte, veja, você religioso que pratica obras de Moisés, você está no ministério da morte. Você está nas trevas, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos da face de Moisés. Olha que coisa mais grave aqui ainda. Os filhos de Israel, os israelitas. Isso aqui, essas letras gravadas em pedra, não foi para os gentios. Nunca foi para o nosso povo. Então, se você é um israelita, você está mais no engano ainda, você está mais nas trevas ainda, que não é nem para você. Aí você fica hoje com a sua Bíblia cheia de envelope, cheia de rudimentos, cheia de macumbogélio, cheia dessas porcarias que eles dão nessas igrejas aí, cheia de santinho, lencinho, vassourinha, feijãozinho, alhozinho. É muita cegueira. Os filhos de Israel poder olhar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Você consegue entender? Por que Jesus falou que a carne nada presta? Porque os fariseus, os líderes religiosos daqueles dias, fazem a mesma coisa. Os de hoje, os líderes de hoje fazem as mesmas coisas que aqueles faziam. Aqueles faziam, Jesus estava mostrando ali, que aqueles líderes usavam a Torá, usavam as leis de Moisés para tentar corrigir os judeus, para frear a carne dos judeus, porque as leis foram dadas lá no deserto, pela desobediência, pela idolatria, pela maldade dos israelitas, mas não serviu para nada. Então, Jesus estava falando que o que dava vida era o Espírito, e que a carne daquelas pessoas não prestava para nada. Então era um ensino inútil dos fariseus, era um ensino inútil dos judeus para tentar corrigir aquelas pessoas. Então Jesus falou para os seus discípulos, a carne para nada presta. Jesus disse que a carne para nada presta. Por que a religião não entendeu isso ainda? Porque eles vivem em Moisés. Porque os líderes, porque os pregadores, os padres, pastores, bispos, eles estão aonde? Nas trevas, na escuridão. Eles não chegaram ainda no espírito vivificante. E quando eles leem isso daqui, que a letra mata, eles falam, tá vendo? Uma pessoa que lê muito vai morrer. Uma pessoa que lê muito tá errado. Deus não se agrada disso. Eu também achava isso quando eu fui religioso há pouco tempo. Porque você lendo, você aprende. Você aprendendo, você vai, sair fora desses alçapões. Então, os líderes falam, não lê não, senão você vai ficar perturbado, senão você... Por quê? Porque eles sabem que se você ler, você vai aprender, você vai se libertar e você vai virar as costas para essas coisas aí. Deixa eu finalizar aqui lendo Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. Veja, a lei que a religião prega, Jesus, nos seus dias, nos dias do sacrifício da cruz, ele resgatou os que estavam lá. A religião, nos dias de hoje, pega itens da lei e coloca 10, 20, 30% do seu ganho e apresente a Deus para que você venha ser abençoado. Você acha que Deus está na vida de uma pessoa dessa? Você acha que o espírito vivificante está na mente de um pregador desse? Você acha? Não, claro que não.
Não tem como o Espírito Santo estar na mente de uma pessoa fazendo isso daí, incentivando a carne dela a fazer uma pessoa dar o dízimo, dar uma oferta, praticar o batismo na água. Não, isso é uma doutrina carnal. Isso é uma doutrina dele, que não serve para nada. Deus não está nem vendo para isso. Porque Deus ia desqualificar ele tendo enviado o seu filho unigênito para passar por aquele sacrifício. Naquela morte ele resgatou os que estavam lá debaixo da lei, debaixo da maldição. Você acha que Deus vai se agradar disso? Esquece. Então, se você está procurando, se você está numa religião aí, você está aí sem usar bermuda, sem ficar sem camisa um dia de calor, porque você tem que ficar em santidade, a carne ninguém fica em santidade. Na carne ninguém é santo. É impossível, porque na carne não habita bem nenhum. Assim seja. Então eu deixo com você essa pequena mensagem. Jesus disse que a carne para nada presta. Por que a religião não entendeu isso? Porque eles vivem na lei de Moisés, nas leis mosaicas. Eles não chegou ainda na luz do Cristo ressuscitado. Se foi útil para você, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações. E até a próxima, se assim o Criador, o nosso Senhor, que é o Espírito, permitir. Tchau, tchau.